E boa noite, cá estamos nós do Basta Crer e hoje temos a rubrica Espaço Mulher. Espaço Mulher e por causa disso que nós estamos cá hoje. Quer dizer, nós estamos cá, nós estamos cá todos os dias, mas hoje vamos ter uma convidada. Uma senhora. Uma senhora. Que faz anos amanhã. Ela faz anos amanhã. Ainda não vamos dizer quem é, mas ela faz anos amanhã. Então você já pode fazer a sua aposta pensando em quem podia ser, mas já vamos ver. Pronto. Entretanto, também quer dizer que nós temos um número de telefone, do WhatsApp, da SOS, e você pode fazer os seus pedidos de oração. Também temos pastores de serviço, então esses pastores podem logo orar para si, depois também tomam nota e depois no final também oramos para si. Ou também no WhatsApp também você pode mandar mesmo e também pode pedir uma consulta pastoral. Né? Quais são os números? Sabe quais são os números? Sim. O WhatsApp é mais 351, para quem está fora de Portugal, 912-895-800. E o SOS é uma linha fixa, mais 351, para quem está fora de Portugal, 21-190-8990. Então, não fique à espera, né? Faça já o seu pedido de oração, porque Deus quer fazer uma coisa maravilhosa na sua vida. É isso mesmo, pronto. Uma transformação, um milagre, uma cura, qualquer coisa muito bom na sua vida. Entretanto, Ruth, vamos lá. Então, desde há uns meses atrás que nós, Igreja Maná, temos feito ação social. Já se fazia antes, mas agora de uma forma mais organizada e Sim, mais e antes constante. também era mais interno, né? Era Sim. mais os irmãos que nós sabíamos que estavam a passar por problemas. Sim, então todas as igrejas estão a recolher bens alimentares e bens de primeira necessidade, tudo aquilo que é mais necessário, e contactamos as freguesias e algumas associações e então depois faz essa entrega, porque eles já têm famílias sinalizadas, pessoas que, essas freguesias, não é? Essas associações já sabem que estão a passar necessidade e precisam de ajuda. Então, todas as noites no programa Basta Crer nós falamos sobre isso e mostramos também normalmente imagens ou vídeos de entregas que nós fizemos nos últimos dias. Sim, então, já que normalmente mostramos, hoje também vamos mostrar. Então, essas fotos vêm de Mora. Vamos lá ver. Temos aqui montes de comidas, mais comidas, produtos de limpeza também. E coisa para crianças, para as crianças, e livros, para que nós não apenas damos comida, mas que também damos a palavra de Deus, né? Aqui. Entretanto, vemos aqui um carro mesmo de junta de freguesia, né? Que foi mesmo até a igreja buscar lá as coisas. Então, vemos aqui, vai colocando as coisas. Então, isto é a igreja da Mora à direita. Só sei, não sabia que nós tínhamos lá uma igreja. Temos lá uma igreja. Também se você vive lá perto e você também quer ajudar neste projeto, também pode ir ter com a igreja e assim também juntar, porque nós não fazemos isto uma vez, nós estamos a fazer isto, vamos sempre fazendo isso. Então, todas as semanas, todos os fins de semana nós recolhemos, né? E às vezes também dividimos para onde que nós damos. Às vezes temos várias instituições que uma semana damos uma, outra semana outra e depois voltamos à primeira ou à segunda. Então, todas as semanas estamos a fazer isto. Então, isto não é uma coisa única. Isto é uma coisa que nós estamos fazendo o tempo todo. Eu acho que é muito importante e isso faz parte, na verdade, do mandamento que Jesus nos deu. De, em primeiro lugar, amar Deus, mas, em segundo lugar, amar as outras pessoas. E quando alguém sofre, alguém que nós vemos que está com fome, com necessidade, então é o nosso papel ajudar essas pessoas, essas famílias, e com muita alegria que nós fazemos e também com gratidão, na verdade, porque nós temos para dar, né? Então é maravilhoso isso. Vou pedir a Samara para orar. Então eu vou orar. Senhor, eu trago diante do teu trono todas as pessoas que estão a contribuir para a ação social e eu te peço, Senhor, tu
continuas a abençoar estas pessoas, para que elas não sejam apenas abençoadas, mas também abençoadores, como estão a ser neste momento. Eu também oro por todas as pessoas que estão a ser ajudadas e eu declaro que todas elas vão sair destes problemas, todas elas vão ser mais que vencedoras. Eu também oro, Senhor, para que todos os livros que estão a ser oferecidos deem fruto na vida das pessoas, para que elas sejam salvas, libertas e transformadas pelo Teu poder. No nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje, então, temos agora a nossa convidada, que é a pastora Isabel. Pode vir agora e agora já sabemos que amanhã ela faz anos. Então, já muitos parabéns. Muito obrigada. Muitos anos, muita saúde, muito tudo de bom. Muito obrigada, boa noite. E Isabel vem de onde? Eu Qual é venho, a original? Eu sou de Lisboa. Sim. E venho de Braga. Estou a pastorear a Regional de Braga. Então, está aí bem lá. Está a ir muitíssimo bem. Já temos as igrejas também a fazer esta recolha em todas as igrejas da Regional de Braga. Sim. E as pessoas estão a aderir muitíssimo bem, porque de facto lá há muita fome e nós precisamos, como igreja, de ajudar os outros. Tem sido uma bênção, de facto, não só na igreja de Braga, mas em toda a Regional de Braga. Então, tens visto lá que, na verdade, há muito mais pessoas que estão a passar por dificuldades. Sim. E muitas famílias que, quer dizer, que nunca passaram por isso, né? Que nunca passaram por isso e que ficaram os dois desempregados de repente e Sim. com filhos pequenos e que estão a precisar mesmo muito da ajuda. E nós, Igreja, temos feito a diferença. E como a Samara disse ao Bispo, que não só estamos a dar alimento, mas também estamos a dar a solução. Sim. Não estamos só a ensinar a dar o peixe, mas estamos a ensinar a pescar. As pessoas estão a aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador através dos livros, não é? Porque temos sempre ou livros de crianças ou o que Jesus veio fazer à Terra. Ou um livro assim que a pessoa vai ver que Jesus é a solução e, de facto, as pessoas estão a aderir muito bem, porque, de facto, só Jesus é mesmo a solução. E já agora que está a falar de livro de criança, né? O que é que nós fazemos na igreja? O que é que fazemos para as crianças? O que nós fazemos na igreja Sim. para as crianças, nós temos, enquanto está a decorrer a nossa reunião, nós temos a igreja infantil. E quão importante é a igreja infantil? Porque a igreja infantil é a base onde as crianças são ensinadas nos bons princípios, a amar o próximo, tudo isto. E depois nós vimos que quando a criança nasce, é uma forma de dizer que nós não fazemos parte na igreja, nasce na igreja infantil. Por acaso, eu lembro antigamente, quando eu era nova convertido, eu ouvi pessoas dizer a testemunhas: eu nasci nos bancos da igreja. Eles diziam assim, sempre fico a pensar, mas esta pessoa nasceu na igreja. Eu fico mesmo a pensar que a pessoa nasceu na igreja. Nós sempre não fazemos parte. essa expressão muito estranha, mas pronto. Se a pessoa está com dor, está com dilatação, vai logo para o hospital. Logo, né? Nós vamos lá dar damos apoio, a bênção. Damos a bênção, damos apoio, até podemos fazer um bocadinho a respiração, mas pronto. E depois, mas é importante as crianças serem logo trazidas à igreja. Porque o que depois... é que se faz lá na igreja infantil? Então não é uma coisa, a pessoa põe uma televisão e eles estão lá quietinhos de e... maneira... Não. A criança tem a palavra ao nível dela, tem sempre uma lição por semana ao nível dela, para ela perceber, e depois tem trabalhos manuais, tem presentinhos do Dia do Pai e, sobretudo, eles criam um espírito de equipe, de irmãos. Eu tenho um menino pequenino que está connosco há relativamente pouco tempo. Ele tem amigos na escola, como é óbvio. Outro dia a mãe foi dar com ele a orar e a oração dele era assim: ó Jesus, faz que eu amanhã, porque ele estava com um pouco de febre, dito constipado, ó Jesus, faz que eu amanhã esteja bem para ir ver os meus amigos. Porque ele considera amigos, não é os da escola, são da igreja. Por isso, isto é muito bom. A igreja infantil não só aprendem a palavra de Deus, como também... A igreja infantil leva muito a sério as coisas de Deus, mas mesmo muito a sério, porque as crianças evangelizam os professores. Sim. Eu tenho crianças na igreja de Braga que dizem às pessoas: não, eu não quero carnaval, porque isso não vem de Deus. E as pessoas chamam os pais: então, mas o que é que se passa? Os pais têm que explicar. Eles são muito mais abertos com o coração para as coisas de Deus e é muito importante criarmos o menino, como diz a Bíblia, nos caminhos para onde deve andar, e quando for mais velho, eles podem ter um desvio, mas voltam sempre àquela linha. Aquelas idades, às vezes, da parvoeira, que querem... Mas se a palavra estiver inculcada no coração das nossas crianças, são crianças que vivem mesmo
Vivem naturalmente, é como respirar, é como amar os pais, Sim. vivem naturalmente o Evangelho. É muito, 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 muito preciso as pessoas virem, trazerem os filhos às igrejas. E às vezes nós O que é que pastores... tens a dizer acerca disso, Samara? Ou tens alguma pergunta específica assim para fazer à Isabel? Não, ela estava a dizer que já serviu na igreja infantil, mas não foi muito tempo, né? Sim, sim, já servi. Eu já servi em todos os departamentos na igreja, portanto, servir na igreja infantil não é muito a minha vocação. Na igreja Por quê? infantil. Não tem paciência? Não. Não, tem muita paciência. Tem Ok. muita paciência, especialmente quando os bebês começam a chorar e entrega às mães. Não, tenho paciência, mas a igreja infantil tem que ser pessoas... Não, ponto. Tenho paciência ou não tenho paciência? Tenho paciência. Ok. Não, para ponto. brincar, Tenho paciência. Ok. para brincar com elas. Ok. Numa coisa de brincar. Agora, para ser professora da igreja infantil, nós temos que saber ter uma linguagem para elas. Sim. E isso era a minha dificuldade, era chegar a ela. E depois também tenho muita coisa de trabalhos manuais, ao qual eu sou mesmo muito boa. Eu tenho uma flor recortada por mim, que ainda a tenho lá exposta, que está uma miséria. Está tudo menos uma flor. É para mostrar às crianças, se eu consigo fazer isso, de certeza vocês conseguem fazer melhor. Exatamente. Não, passei pela igreja infantil e acho que é importantíssimo. E eu estava a dizer, por vezes nós vimos pais que vêm à igreja pelas primeiras vezes e dizem, ai, tem filhos. Sim, mas não trazemos à igreja. Mas porquê? Porque normalmente a pessoa pensa a igreja tradicional que não tem nada. Mas nós não, temos um espaço só dedicado às crianças, com professores que são treinados para que, de facto, consigam chegar até elas. E a igreja infantil converte muita gente, converte pais. Eu tenho pais que foram convertidos pelos filhos. Pois. Quase que são os filhos que obrigam os pais a ir à igreja. E também temos algum material para crianças? Ou... Temos que é Temos aqui, indispensável. né? Temos aqui. Temos os livros. Aqui. Temos os livros. Temos os livros. Temos os DVDs, que é ótimo. Temos o canal 24 horas, que é importantíssimo. O canal o quê? Canal de rádio, o canal do som? Não. É de imagem, são desenhos animados. Sim. Também tem a palavra de Deus, que também é importante, também para o nível deles. E, por vezes, os pais, vimos muito, não é? Chega a hora de comer, põe o computador para os meninos comerem. Os pais estão a fazer qualquer coisa, põem a televisão. E os desenhos animados, para quem nos está a ver pela primeira vez, se calhar nunca se percebeu, porque passa despercebido, mas os desenhos animados do mundo levam as crianças a serem filhos rebeldes, a terem uns comportamentos menos bons. O nosso canal tem o canal Kid, Curiacos Kid, que é maravilhoso, porque dá 24 horas e ensina as crianças nos bons princípios. Mostra lá, Samara, onde é que ela pode ver lá, para ela depois explicar no site. Ela já sabe o caminho. Ela já sabe o caminho, então vai aonde? Onde que começa? É aqui, vai-se aqui. E depois vai-se aqui. Aqui que diz Curiacos Kids, né? Curiacos Kids. E depois tem esta. Exatamente. Agora estão a dar, exatamente, é do Porto. É do Porto? Conhece? Deve ser, sim, conheço. Então está agora a dar uma lição Está a dar da Igreja uma Infantil. lição da Igreja Infantil. Isto é muito importante, porque tem desenhos animados. As crianças entretêm-se imenso. Passam horas a ver, porque sabemos bem que as crianças, quando gostam de uma coisa... Sim. Sabemos depois, nós pais sabemos depois as coisas já de cor, porque elas querem ver, e eles, de facto, entretêm-se muito. Depois também temos estes DVDs, que é da Vila Ideal. Este é Vamos Exercitar, isto é para fazer exercício. Depois também tem para lavar os dentes, obedecer, tomar banho, tudo aquilo que as crianças ensinam os bons princípios, como a criança tudo, deve... que às vezes os pais gostam que está a ser ensinado aqui num DVD, né? Os pais gostam? Sim, gostam, então. A criança não quer lavar os dentes. Veja lá este DVD. Não, eu acho que há pais que se sentam a ver com a desculpa, eu depois faço as coisas, estou aqui a acompanhar-te. Não, eles gostam de ver porque é muito engraçado. Os DVDs. E é muito importante nós ensinarmos as crianças nos bons princípios
da palavra de Deus, para ficarem enraizados bem. E depois nada custa. Depois tudo aquilo que nós aprendemos aos 30 anos, que nos faz um bocadinho de confusão, aos 40, aos 50, aos 60, começa a ser mais difícil. Sim. Como que? Quando a pessoa sim. começa desde pequenino, ok. é mais fácil Sim. viver e ultrapassar todos os obstáculos. Quando a pessoa aceita Jesus mais tarde, é mais difícil, não é? Mudar-se de mentalidade, mudar-se de tudo. Então a igreja infantil é muito, muito importante e todas as igrejas têm uma igreja infantil. Todas as igrejas têm uma igreja infantil, não é? Pronto. Então, e na verdade lá saia é o nosso futuro, não é? É o Porque nosso futuro. a criança começa lá, né? Bem pequenina, e depois também tem lá música, né? Tem Algumas igrejas música. também têm música, começa também já a ter um estilo louvor. Sim, depois começa, naquela idade que já começa a ajudar, a ser assistente na igreja infantil, não é? E depois começa a fazer a sua caminhada, aceitam Jesus como Senhor e Salvador, porque não é nascer na igreja que dá a salvação, aceitam Jesus quando têm aquela idade que sabem o que é que querem, vão ao batismo das águas, fazem a sua caminhada, até que depois são discípulos de Jesus Cristo e sempre com muito sucesso. Eu conheço muitos jovens, Sim. hoje que começaram na igreja infantil e são grandes homens e mulheres de Deus. Sim, na verdade, vários dos nossos bispos, né? Sim, começaram na igreja Conhece infantil. alguma? Quem, por O exemplo? Bispo Adriano, o Bispo David, acho que o Bispo Léo também. Ah, sim. Não sei se o Chevy também. O Chevy Chevy também. também. Ah, sim, sim. Quase íamos chamar o Chevy, sim, mas pronto, então. ele hoje está de tixa e diz, não, faça Sim, isso. sim. Está bem, não Mas fazemos. sim, o Chevy, lembro-me dele da igreja infantil, sim. Lembra? Lembro-me. Porque a Isabel estava em Alvalade, ele estava em Alvalade? Eu passei da Praça de Espanha, quando abriu o Alvalade, passei para Sim. Alvalade e estava lá O Chevy. a família toda. Pronto. A irmã, que é a mais velha. Quase temos que chamar Não, o Chevy tu és mesmo, o né? não, ele é o mais velho. A irmã, mas é pouca diferença. 9 meses, pois. 9 Sim, meses, são da sim, mesma sim. idade, são gêmeos. Com 9 meses. E sim, são grandes homens de Deus, não é? É muito importante, então. Então, nós temos DVDs, temos livros também, né? Temos livros. E então temos esse site do Curiacos. O site Curiacos, portanto, Sim. pais, não ponham outra coisa para as crianças, ponham Curiacos. Ou então, se não acreditam, estão a ver pela primeira vez e dizem assim, não, isto estão a fazer publicidade ao canal. Então, queridos pais, ponham-se a ver um desenho animado que passa em qualquer canal e vão ver qual é o ensinamento que o seu filho ou a sua filha vai ter. O que é que ela se está a alimentar o tempo todo, enquanto os pais estão a trabalhar, enquanto os pais estão a fazer qualquer coisa. Perca um bocadinho de tempo e veja o que é que o seu filho ou a sua filha se está a alimentar. E veja se nós não temos razão de ter um canal só para as nossas crianças, para educar as crianças nos bons caminhos. Sim, na verdade é mesmo, porque às vezes as pessoas pensam assim, é um desenho animada. Nem a criança vai acreditar, mas para uma criança essas imagens são muito reais. Eu lembro-me de certos desenhos assim, que para mim era muito real. E depois, anos depois, eu via mesmo o desenho e eu penso, mas como que eu uma vez pensei que isto é real? Quer dizer, isto é uma montagem, vê-se logo, né? Mas para uma criança isto é tudo verdadeiro, isto é tudo real, é assim que se faz e é isso que entra no coração dela. Entra no coração e vai crescendo com a criança. Sim. E depois começam a ver filmes, outros tipos de filmes e pronto, e sabemos que isso dá muito mau resultado. Então, E depois os pais estão com problemas. Sim, e não sabem porquê. Depois as crianças não dormem, têm pesadelos, às vezes não têm um bom aproveitamento na escola, enfim, são agressivos e os pais dizem, temos tão boa educação, porque é que os meus filhos são assim? Porque se calhar passam muitas horas diferente de desenhos animados que os pais nem sabem o que é que estão a ver. Então, pais, façam este exercício. Pais, avós e educadores. É isso. Então, Isabel, ora lá para as crianças. Sim. E para as famílias que têm crianças. Ok. Ó Pai, no nome de Jesus, que eu te trago todas as crianças, Senhor, os seus educadores, Senhor, e eu te peço que lhes dês um espírito de sabedoria, Senhor, para educarem os seus filhos nos bons caminhos, em nome de Jesus. Senhor, também falo que as crianças que são educadas na igreja, elas não se vão perder, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigada, Isabel. Já nos vemos. Entretanto, nós temos grupos familiares, né? E hoje vamos ver algumas imagens de onde? Alvalade. Vamos começar com Alvalade.
Olá, boa noite. Nós queremos enviar um grande abraço para o nosso apóstolo, para a nossa bispa e para toda a equipa do Basta Crer. Estamos aqui reunidos num grupo familiar da Igreja de Alvalade e nada nos impede de fazermos o grupo familiar. No impedimento de estarmos presencialmente, cada um em suas casas, estamos ligados através destas plataformas que para nós são uma ferramenta espetacular. Fazemos o grupo familiar às 20, que é para podermos assistir todos os dias ao Basta Crer. E por isso o grupo familiar quer-vos enviar um grande beijinho e um tchau, tchau. Até já. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E pronto, tchau, 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 porque sabemos que estão a assistir, porque pronto, fazem os grupos familiares mais cedo, então a esta hora estão sempre a assistir. Entretanto, temos mais um, né? E esta vem de França, então vamos à França. Então, boa noite, apóstolo, boa noite a todos os bispos, né, que estão aqui neste programa Basta Crer. Então, aqui, como vocês estão a ver, somos todos os membros aqui do grupo familiar, temos aqui irmãos, temos aqui líderes, né? Hoje todos decidimos juntar para fazer esse vídeo, para dar um grande abraço a todo o pessoal que nos está a assistir através deste programa. Então, eu exorto a todos que assistem este programa, porque este programa tem-nos dado força, tem-nos dado confiança, e mesmo também no grupo familiar, né, devido às circunstâncias que estão-se a passar, nós não desistimos de evangelizar, continuamos a levar a palavra por toda a parte do mundo, e mesmo através desta pandemia nós conseguimos ganhar muitas pessoas para Jesus, e aqui nós estamos a ver frutos de pessoas que durante esta pandemia decidiram de entregar a sua vida a Jesus, decidiram dar a sua casa, o seu tempo para servir a Deus. Então é com essa força que eu quero exortar a todos, continua a ir sempre em frente, continua a evangelizar e isso é o objetivo de levar a palavra a todas essas pessoas e para que eles possam ficar cada vez mais firmes na palavra de Deus. Então desejo a todos um bom programa, Basta Crer, e um grande abraço ao nosso apóstolo e a toda a família que nos está a assistir em toda a parte do mundo. E aqui vai um abraço de Paris. Então, um grande abraço e bom programa a todos. Abraço. Boa noite. Então é muito bonito nós vermos todos estes grupos familiares, todos os dias temos visto vários vídeos e é bonito ver-se que em toda a parte do mundo está-se a fazer grupos familiares. E se você ainda não faz parte de um grupo familiar, então pode ligar para os números que estão a passar em rodapé e perguntar onde é que há um grupo familiar ou mesmo aonde é que se pode ligar, não é? Porque agora praticamente todos estão a ser online e mesmo que você more longe de uma igreja, não é impedimento para você participar de um grupo familiar. É isso mesmo. Entretanto, vamos agora ver alguns fotos. Nós recebemos algumas fotos. Então, vamos ver as fotos. Então, aqui temos a boa noite, família do programa Basta Crer, especialmente ao nosso apóstolo e bispo. Isto é Maria do Céu de Santo Tomé. Sim, senhora. Muito bem. E depois temos mais uma foto. Esta sou eu no colégio, a comemorar o início de primavera. Deixo aqui esta flor para a pastora Isabel, de quem muito gosta. O que é que diz a Isabel? Um beijinho a todas, sim, senhor, do João Pedro. É o nosso mini missionário, sim, senhora. E agora nós vamos, então, para o próximo parte. Nós temos aqui o altar de oração e nós temos aqui muitos pedidos de oração que a pessoa faz ou fez, né, no nosso site, onde você pode colocar pedidos para si, pedidos para seus vizinhos, colegas, qualquer assunto que seja. Nós imprimimos todos os dias, nós olhamos para o site, colocamos aqui e depois oramos sobre isso. Então todo o poder do diabo fica quebrado, toda a doença que seca pela raiz e haja vitória para todos esses casos. Também lembrando que nós temos o SOS, temos o WhatsApp, para você também poder fazer os seus pedidos. E no mesmo momento os pastores de serviço vão orar para si. Você também pode marcar uma consulta pastoral, se quiser. Se quiser dar a sua casa para um grupo familiar, também pode fazer. E eles, nesse momento, também, depois eles também imprimem e também colocamos aqui, então, todos esses pedidos de oração, colocamos aqui e vamos orar por isso. Amém. Vou pedir a Isabel para orar.
Ó Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós trazemos, Senhor, todos estes pedidos de oração. E nós te pedimos, Senhor, que Tu abençoes cada família, cada vida que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Nós falamos saúde, nós falamos prosperidade, Senhor. Nós falamos famílias abençoadas pelo Teu poder, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos que todo o poder do diabo está quebrado nestes assuntos, em nome de Jesus, e por isso, Senhor, sabemos que a vitória já é de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Para nós, já está. Já está. Já está. Entretanto, também quero ainda orar pelos médicos, enfermeiros e todas as pessoas que estão todos os dias a tratar com os doentes e também com os familiares. Então, vou agora orar. Ó Deus, em nome de Jesus, que traga diante do Teu trono todos os médicos, enfermeiros, bombeiros, todo o pessoal técnico que está ajudando no hospital, que está a tratar com os doentes, que está a tratar com os familiares. E eu peço a Deus que Tu dás força a cada um deles e também que Tu os proteja, tanto a eles como as suas famílias. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. E agora nós vamos cantar uma música e esta música de certeza é uma música alegre, porque eu também me alegrei quando me disseram que eu fui à casa do Senhor, vamos a casa, ele fica alegre e a Filipe também ficou alegre. O que é que dizeste? Alegrei-me. Pronto, então, já que canta, podia cantar. Alegrei-me quando me disseram: subamos até à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: subamos até à casa de Deus. Pois nós estamos dentro dos portões, dos Teus portões, ó Jerusalém. Pois nós estamos dentro dos portões, dos Teus portões, ó Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram: subamos até à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: subamos até à casa de Deus. Pois nós estamos dentro dos portões, dos Teus portões, ó Jerusalém. Pois nós estamos dentro dos portões, dos Teus portões, ó Jerusalém. Este é o dia, este é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar, e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. E direi: este é o dia que o Senhor nos deu. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. E direi: este é o dia que o Senhor nos deu. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Seu nome é Cristo, 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 Cristo. Oh, Ele é o Rei. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor dos Senhores. Seu nome é Cristo, 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 Cristo. Oh, seu nome é Cristo. Seu nome é Cristo, 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 Cristo. Oh, Ele é o Rei. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Este Jesus não vai mais sair. Este Jesus não vai mais sair. Este Jesus não vai mais sair de dentro do meu coração.
E o salvo em Cristo sabe para onde vai. Vai para o céu, o crente ora, o fogo cai. E o salvo em Cristo sabe para onde vai. Vai para o céu. Glória a Deus. E agora nós vamos adorar a Deus. Então você esquece então esta pessoa que está ao seu lado, muito maravilhosa, muito alegre, provavelmente. E vamos pensar, vamos bendizer. A música até diz isto, né, Isabel? Diz, bendiz a minha alma. O que é que diz mais? Senhor. Qual é que é? É esta mesmo. De coração grato, cheio de amor. Eu te agradeço, Jesus, pela tua morte na cruz. É isso que nós fazemos. É isso Agradecemos mesmo. a Jesus por ele ter morrido na cruz. Depois diz, bendiz a minha alma ao Senhor e... E bendiz a minha alma, Senhor. E bendiz a minha alma, Senhor. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e também sara todas as nossas enfermidades. E hoje Deus vai sarar todas as enfermidades. É isso mesmo. Então lembre-se isto, vamos adorar a Deus e lembre-se de tudo aquilo que Ele fez e está a fazer na sua vida. De coração grato, cheio de amor, eu te agradeço, Jesus, pela tua morte na cruz. Tu me arrancaste das trevas da morte e da perdição. Por isso é que eu te dou meu coração. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, bendiz, ó minha alma, ó Senhor, bendiz, ó minha alma, ó Senhor. És tu quem perdoa as minhas faltas, és tu quem sara as enfermidades. És tu quem me livra de toda a aflição, pastor da minha alma, toma o meu coração. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, bendiz, ó minha alma, ó Senhor, bendiz, ó minha alma, ó minha alma, ó Senhor. Bendiz, ó Senhor, bendiz, ó minha alma, ó Senhor, bendiz, ó minha alma, ó Senhor, bendiz, ó minha alma, ó Senhor. Bendiz, ó Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto, e tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Eu te louvo e te agradeço, a Deus, para tudo o que tu fizeste nas nossas vidas, tudo o que estás a fazer. Tu és grande, tu és maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Entretanto, hoje, neste programa Basta Crer, nós temos uma rúbrica. E esta rúbrica é... Espaço Mulher.
Só podia ser. Mas Só também, podia ser. também pode os homens assistirem, não é? Os homens também sempre Também assistem. assistem. Nós sabemos que eles assistem. Sim, sim. É porque eles querem saber o que é que nós falamos. Mais que não seja no dia a seguir no YouTube, disfarçadamente, Sim. não é? Porque a esposa está a ver, os filhos estão a ver, as filhas Sim. estão a ver, e ele no Toda a dia gente está a seguir... ver, os netos, toda a gente, bisnetos, está tudo a ver. Está tudo a ver. Sim, menos Mas o marido. Menos o E marido. Depois, no Pronto, dia seguinte. isto é, no dia seguinte vai ao YouTube e vai ver, de certeza, o que é que nós tivemos aqui a dizer. Sim. E vai aprender muita coisa. Sim, pronto. Entretanto, nós temos um site, então eu vou pedir para passar um spot que explica o site. Entretanto, seja você atento para ver. Espaço Mulher. Visite o nosso site www.espatomulher.eu. Aqui encontrará dicas de vários temas, mensagens de fé em diferentes formatos, mensagem de texto, mensagem em áudio, mensagem em vídeo. Pode aceder à galeria onde mulheres de várias nações partilham as suas fotografias. Blog Espaço de Mulheres, onde várias mulheres compartilham todas as semanas as suas experiências de vida que poderá ler, partilhar, rir e aprender com todas elas. Entre em www.espatomulher.eu e desfrute. Então, é assim que está lá tudo que está no nosso site. Só para lembrar também como que você também pode entrar no site. Se você não se quer lembrar esse nome, spacmulher.eu, e já não lembra bem como é que é. Então, você pode ir mesmo no Basta Crer, né? Podemos aqui rever aqui. Depois aqui em baixo tem uma coisa que diz ferramentas de evangelização. Quando depois clica ali, vai as ferramentas de evangelização. Depois à esquerda em baixo diz Espaço Mulher. Quando depois clica aqui, então chega aqui Espaço Mulher, tem aqui escrito www, está aqui o site, né? spacmulher.eu. Você clica lá, então aí chega ao site onde estão todas essas coisas que temos visto. Então, assim você então pode facilmente chegar ao site, ao YouTube, ao Facebook, todas estas coisas, né? E ao blog, que tem hoje lá um tema muito partilhar chocolate ou qualquer coisa assim. Está muito interessante. A Sim, Isabela senhora. abriu porque estava a falar de chocolate. Não, abri porque partilhar chocolate, queria saber o que é que aquilo queria dizer. Sim, o que é que a pessoa dá chocolate, recebe chocolate? É estilo? Não foi então? Não, são dois irmãos que medem o chocolate a ver quem é que tem o maior. Então é muito engraçado, é compartilhar, ou partilhar, digamos assim, o chocolate. Portanto, Nós fizemos isso, eu lembro quando éramos criança, nós éramos 4. Então, domingo tínhamos um pacote de batata frita, só domingo, um pacote grande. Então, nós dividimos isto em 4 pedaços. Isto ia com balança. Com a balança para ver se estava exatamente o mesmo peso. Exatamente. Isto não era assim a olho, não, de jeito nenhum. Isto era mesmo para pesado. ser mesmo muito justo, para ser... Pronto. Eu lá em casa não era bem assim. Não? Eu pegava no chocolate e punha assim para a minha irmã trincar, mas punha com o dedo. Então era só um bocadinho. Irmãzinha, né? Depois só tinha uma. Pronto. Sim, pronto. E como era mais velha. Pois, então ela aí, achava. sim, ela não entendia, pronto, ela pensava que era assim, enganada, né? Não. Ela é que é mais velha. Ela é 8 mais anos. velha? É. Fizeste assim e pronto, ela pronto, é tão pequenina. A bebê Pronto, é tão ok. pequenina. Pronto, é isso, né? Foi. Entretanto, pronto, o site tem essas coisas todas, né? Tem. E Tem também dicas é muito bom boas. para que nós evangelizamos com isso, né? Sim. Pronto. Sabemos que está pessoas em passar sofrimento, as mulheres, sobretudo agora, não é? Nesta altura de pandemia, que as famílias estão todas com bastantes problemas e os casamentos, por vezes, estão pelo um fio, não é? Sim. Porque as pessoas não se conheciam e agora, na pandemia, têm que se conhecer. Então, envia o site a essa mulher e ela vai ver a vida transformada, como tanta gente tem visto, não é? Sim, na verdade, pode escolher o assunto que você acha que é o mais apropriado para esta pessoa, né? Sim. Entretanto, nós também temos consulta pastoral, né? Que isto já não está dentro do site Espaço Mulher, mas é a importância da consulta pastoral. A consulta pastoral, quem nos está a ouvir pela primeira vez, é uma consulta onde a pessoa vai à igreja,
é sempre dada na igreja e à luz da palavra de Deus. É uma E consulta agora, que é nesta época da pandemia, como que é? Não, é sempre na igreja, então. Pode ser online ou na igreja. Eu, por exemplo, faço na igreja. Com a distância devida, Claro, não é? sim. Mas há quem faça online. É uma consulta que é completamente gratuita. À luz da palavra de Deus, o pastor vai dizer qual é o melhor caminho para a pessoa sair desse problema. Vai dar conselhos à luz da palavra de Deus, não vai dar a opinião dele, vai dizer aquilo que Deus diz e é importantíssimo, porque quando a pessoa segue, vai ter a vida transformada. A consulta pastoral faz parte deste processo de crescimento com Cristo, porque há coisas que as pessoas só mesmo em consulta pastoral. E outra coisa que eu quero dizer, que a consulta pastoral é altamente, porque como os médicos têm altos padrões de sigílio, a consulta pastoral não sai daquele gabinete ou não sai daquelas paredes, porque às vezes as pessoas têm vergonha de dizer, porque são assuntos muito delicados, mas as consultas pastorais ficam entre o pastor e a pessoa. Sim. Não sai para mais lado nenhum e a pessoa, se faz aquilo que o pastor diz, vai vencer, porque é a palavra de Deus e a palavra de Deus é viva e eficaz. E a Bíblia é atual e atuante. Ela é atual porque é atualizada. Sim. E é atuante. Porque quando eu ponho em prática, ela vai dar frutos. Sim. E, na verdade, uma coisa que nós muitas vezes fazemos é que a pessoa faz uma consulta durante 7 semanas. Porque não é uma oraçãozinha, um conselho que vai resolver. Porque às vezes a pessoa vem, que na verdade ele tem grandes problemas, tem muitos problemas. E não dá para dar solução a tudo. Normalmente a pessoa vai ouvindo e vai dar o mais urgente. Vamos primeiro resolver isso. Claro. E depois vai para outra. E vai assim resolvendo a situação. Como o apóstolo diz, tem a vida num esparguete. Pois é, é um esparguete a cada vez. O esparguete de cada vez, não é? Sim. Não se pode desenrolar todos nós de uma vez, como é óbvio. A pessoa vai ver quais são, o que é que tem. Se tem um casamento perto de um divórcio, então o que é principal é o casamento. Sim, aí não é uma oraçãozinha e dizer, olha, leia esse livro e pronto, já está, e pronto, não. Tem que ser acompanhado e assunto por assunto, como é óbvio. Mas vai vencer em todos os casos, em todos os assuntos, vão vencer porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E normalmente o pastor também diz, olha, leia esse livro, ou esse capítulo, ou ouve isso, faça isso. Então, uma outra vez, quando vem, já pergunta, o que é que fizeste? Até peço para fazer resumo, para ver o que a pessoa, não é para dar trabalho à pessoa, mas é para ver se ela entende ao escrever ou se tem alguma dificuldade. Sim. E como aplicar isso na situação. E como aplicar na situação que está a passar. É importantíssima a consulta pastoral. Sim. Portanto, mesmo pelo telefone, não é? Sim. No SOS dá-se consultas pastorais ou pedir a uma igreja, qual é a igreja mais próxima de si, que os pastores estão todos a dar consultas pastorais. É isso mesmo. Nós temos um clipe que fala sobre isso. Vamos então ver esse clipe ou este spot. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão à semelhança de uma consulta médica ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral, a mudança para a sua vida. Então, aqui está, que você pode ligar, pode mesmo ligar agora, se você quiser, pode ligar no SOS, no número SOS, pode escrever no WhatsApp, e pode mesmo dizer, olha, eu preciso uma consulta pastoral e, entretanto, nós vemos onde é que você vive, né? Porque a pessoa, através do WhatsApp, às vezes liga da África, liga do Brasil, não importa, porque nós vamos encaminhar esta pessoa, este contacto, para um pastor que está ali, para que ele possa acompanhar. E nós até temos eu lembro de um testemunho lá de Moçambique, que alguém ligou para cá, né? Que estava com um problema, e depois ele até falou, ficou admirada, né? Que ele ligou para Portugal. E passou um dia, ele já recebeu lá um contacto lá de Moçambique, né? Já ficou combinado uma consulta pastoral. Então, estamos lá mesmo para ver que o seu pedido o mais rápido chega onde que você está, né? Vamos mesmo ver onde que a pessoa vive, qual é o pastor lá, e vamos ver que isto tudo chega assim para assim podemos ajudar através desta consulta pastoral. É isso mesmo. Entretanto, nós temos um livro, né? E este livro chama-se o quê? O que é que trata este livro? Este livro é Família Debaixo... Ver se a Isabel leu. É Família Debaixo de Fogo. E, de facto, a família está debaixo de fogo. Sim. Porquê? Porque a sociedade é composta por famílias, consequentemente, a igreja é composta por famílias. Então, o diabo que queres trazer é, de facto, a divisão das famílias. E este livro é extremamente importante e tem dado resultado em montes de famílias. Mas, assim,
A pessoa oferece o livro, a pessoa começa a ler e começa a ver qual é o problema que está na família e de facto, vê, identifica o problema, retira o que está mal e tem havido vidas transformadas, casamentos transformados, famílias transformadas, famílias que eram os filhos para um lado, o marido para um lado, outro marido, a mulher para o outro, e começam a aprender a palavra de Deus através deste livro. Este livro está maravilhoso. Então, Isabel, que dá consultas pastorais, né? E o que é que você acha, desses assuntos que é muitas vezes que é o problema dentro da família, que está aqui descrito no livro? Um problema, às vezes, portanto, é as pessoas que não se dão, que não têm companheirismo, que não sabem o que é o casamento. Sim. Que não sabem como identificar o problema que está a passar. E aqui ensina-nos tudo. E também nos ensina, como a Bispa costuma ensinar, os ladrões do casamento. Então é maravilhoso, porque há ladrões para o casamento. Quando a pessoa se irrita, quando a pessoa se irrita, quando a pessoa não comunica, quando a pessoa não fala, quando a pessoa tem ataques de ira, quando a pessoa vive só para ela ou para ele, não é? Neste caso, isso tudo são ladrões que vai estragar o casamento. Sim. E na verdade, muitas vezes são coisas pequeninas, né? Quando a pessoa às vezes ouve pela primeira vez, pensa, isto é só de vez em quando, isto não faz a diferença. Mas são essas coisinhas pequeninas que muitas vezes cada vez vai roubando alguma parte deste casamento, vai roubando o amor dentro do casamento e vai estragando, né? E o casamento não acontece. Sim, o casamento não acontece, o casamento constrói-se. Sim. Não é? Constrói-se ou então destrói-se. Sim. Bem, se não está construído, sim, se não está construído, não se pode destruir. Pois, sim, há casamentos que nem começaram, né? que nem começaram a ser construídos. Mas quando eu começo a construir, porque o casamento não é o dia da festa, a pessoa fica muito preocupada e sim. Ok, as senhoras gostam muito, não é? Daqueles vestidos bonitos e tudo bem, daquela festa. Mas o casamento não é a festa. O casamento é a construção de algo que pode ser maravilhoso, pode ser um bocadinho do céu ou pode ser um bocadinho do inferno. É conforme eu construir o meu casamento, não é? Sim. Porque há casamentos que parece mais um inferno. Os pratos a voarem, enfim, tudo isso. E o casamento constrói-se. E aquilo que a Bispa estava a dizer é o que a Bíblia diz. O que estraga a vinha são as pequenas raposinhas. Sim. E isto, por acaso, tivemos a reunião de senhoras na Regional de Braga e penso que foi nesta que eu estava a dizer que, por vezes, os homens como não gostam de confrontos, deixam tudo para amanhã, não gostam de ter confrontos, põem tudo debaixo do tapete. Quando chegam, está tanto lixo debaixo do tapete que há uma explosão de raiva, não é? Como a Bispa ensina. E quando vem aquela explosão de raiva, vai tudo para o ar, enquanto que era uma coisinha que se podia resolver na altura. E a Bíblia nisso é muito clara, nisso, como é em tudo para a nossa vida. Não se deite o sol sobre a sua ira. Tratar dos problemas antes que eles se acumulem de tal maneira que depois já é muito mais difícil, não digo que é impossível, porque há pessoas à beira do divórcio que vão a uma consulta pastoral e começam a seguir a Deus e os dois vão à igreja e, graças a Deus, fica resolvido. Mas custa muito mais a matar tantos ladrões do que se for só um ladrão. Que não era preciso, não é? Que não era preciso, sim, se a pessoa resolvesse o problema na altura, a conversar, com comunicação, não debaixo de ira, mas com a sabedoria que vem de Deus. Mesmo. Onde que nós arranjamos este livro? Neste livro, pode ser em cada igreja e também pode ser na nossa editora. Sim, que também... está já quase certinha, né? Ainda não está, né? Já está? Está quase. A nova aplicação está mesmo a chegar. Está mesmo a chegar. Está quase mesmo. Para que então vai começar a funcionar, porque até agora tiveram muitas vezes um telefone, um tablet onde não estava a funcionar. Então, agora que eles estão a renovar isso para que isto fique tudo a funcionar em qualquer telefone, qualquer tablet, mesmo se a pessoa já comprou antes, isto vai funcionar. Então, vai ser mesmo digital, muito bom. Ou pode também adquirir em papel. Sim, ou pode ser as duas. Ou pode ser as duas coisas, sim. Entretanto, vamos agora ouvir uma música que diz firme, firme na palavra, firme nas promessas, porque firme nós vamos vencer. Ok, seja. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Eu estou firme, eu estou firme nas promessas
irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Eu estou firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Caminhando, caminhando em frente não irei voltar. Agora tenho onde me agarrar. Sei de onde é que eu vim, onde é que eu vou parar. Eu estou firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Estou tão firme, estou tão firme, estou tão firme. Não irei vacilar, não irei vacilar. Jesus é minha rocha, Jesus é minha rocha, a minha salvação, a minha salvação. Estou tão firme, estou tão firme. Não irei vacilar, não irei vacilar. Jesus é o maior, Jesus é o maior. É o Salvador, é o Salvador. É o libertador, é o libertador. Ele é o Senhor. Firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Estou tão firme, estou tão firme, estou tão firme. Não irei vacilar, não irei vacilar. Jesus é minha rocha, Jesus é minha rocha, a minha salvação, a minha salvação. Estou tão firme, estou tão firme. E hoje eu vou falar sobre educar os filhos. Então, isto é um assunto muito importante porque todas as pessoas gostam de filhos, né? Gostam de ter filhos. Entretanto, só ter um filho, quer dizer, é o início, mas no momento que este bebê nasce, na verdade, aí começa o nosso trabalho de educar os nossos filhos. Porque também isto não acontece de qualquer jeito. Se eu não faço nada, este filho não vai crescer assim como que você bem gostava que seria. E às vezes a pessoa tem muitas opiniões e pensamos que temos de deixar esta criança livre e às vezes esquecemos a nossa educação. Porque, na verdade, a maneira como que eu sou é fruto de educação, como que eu fui educado pelos meus pais. E às vezes a pessoa diz, os meus pais foram muito estritos, foram muito assim, mas na verdade, você hoje é por causa da educação dos seus pais. Então, eles fizeram alguma coisa de bom. Entretanto, em primeiro lugar, nós temos de saber o seguinte, que Deus deu os filhos, né, para uma época aos pais. Os filhos nunca são nossos, na verdade. Deus, na verdade, ele é como que ele empresta os filhos a ele para nós, para uma época, para nós os educarmos nos famílias de Deus. E os filhos, na verdade, sempre são de Deus, eles são criaturas de Deus. Deus dá os talentos aos seus filhos, Deus decide se é um rapaz, se é uma rapariga. Deus tem um propósito para cada criança que nasce. Então, Ele coloca esta criança na sua família, né, debaixo da responsabilidade dos pais, porque Ele acredita que você vai fazer um bom trabalho. Entretanto, a educação dos filhos é responsabilidade dos pais. Deus não dá aos filhos, né, aos professores da escola. Ele dá aos pais e é a responsabilidade dos pais de educar os nossos filhos. As escolas não educam, as escolas ensinam. Pelo menos este é o trabalho que eles são supostos de fazer. E o que, na verdade, nós vemos muito hoje em dia, que os pais não educam os filhos, né? Deixam dar de qualquer jeito, não ensinam nada assim. Depois, quando vão para a escola, os professores, em vez de conseguir fazer o seu trabalho, em vez de ensinar matemática, ensinar como escrever e todas essas matérias, eles têm um currículo para cumprir, têm ensinar montes de coisas, e às vezes eles não conseguem porque as crianças que eles têm na turma, quer dizer, não são educadas, nem mal educadas, não são educadas.
Então, às vezes, o professor, né, durante a aula, só está a tentar manter a ordem. Com o resultado, tem que dar muito trabalho da casa e lá em casa os pais depois têm que ajudar a criança a fazer os trabalhos da casa. Então está trocada, porque os pais não são supostos a fazer os trabalhos da casa. Isto é a criança tem que fazer quando está lá na escola e o papel dos professores é ensinar a criança, não é educar. Então, a responsabilidade de educação dos filhos é dos pais. E isto é importante que nós sabemos isso, porque é tão fácil, né, quando a pessoa tem filhos, tem o trabalho, tem tanta coisa para fazer, e às vezes fica tão fácil, olha, vai para a creche, vai para a escola, e pensamos que eles então vão resolver lá tudo, eles vão ensinar as crianças tudo, pronto. Então, a pessoa, às vezes, sem pensar, está a delegar esta parte. Mas esta parte é a mais importante. Esta é a nossa parte, esta é a parte, a responsabilidade dos pais. E uma coisa que é importante também, que nós lemos em Provérbios 22, que a Bíblia diz assim, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então aqui a Bíblia diz assim, educa a criança quando é pequenina, quando é criança, no caminho que deve andar. Então, educar, quando nós educamos uma criança, nós temos que educar o criança a andar de uma certa maneira, a andar num tipo de caminho, de fazer as coisas de uma certa maneira, de ter princípios, de fazer certas coisas. Não é uma palavra que a pessoa diz e já está. É mesmo uma caminhada que nós temos que ensinar às nossas crianças. Claro, isso começa logo quando são pequeninas e dá trabalho, né? E também cada criança é diferente. Uma criança logo a primeira entende, outra criança está sempre a ver se escapa, se consegue fazer as coisas à maneira dele. Então os pais, né, não são perfeitos, mas e às vezes os pais também sentem-se incapazes. A pessoa sente-se incapaz de educar um filho. É uma responsabilidade, porque nasce a criança e esta criança não vai embora. Fica lá e de repente é a nossa responsabilidade. Eu de repente tenho que saber como fazer, como educar, como tratar de criança e tudo isso. Mas sabe, todos os pais são assim. Não existe nenhum pai, nenhuma mãe que é perfeito. Todos os pais têm falhas, ninguém está a fazer as coisas todas certas, mas todos fazemos à nossa maneira e quando temos Deus na nossa vida, então Deus vai fazer o resto. E isto aqui, o que está aqui, isto é uma grande promessa que Deus nos dá. Ele diz, quando nós educamos a criança no caminho em que deve andar, quando ela é pequenina, então quando ela fica mais velha, ele não se vai desviar desse caminho. Então, tudo que nós educamos, ensinamos os nossos filhos quando são pequeninas, isso vai entrar no coração deles. É com a base, é com uma fundação que fica no coração da criança. E a partir daí ele vai aprender outras coisas, mas ele sempre tem essas bases, essas primeiras coisas que ele aprendeu, esses valores que ele aprendeu, isso vai ficar lá com a base das outras coisas que ele aprende. Então é muito importante que nós sabemos isso. Uma coisa também muito importante é que o pai e a mãe, eles concordam na maneira como que eles estão a educar. Não pode ter uma medida ou outra medida. Os dois têm que seguir o mesmo linha. A mesma linha. É assim que nós educamos os nossos filhos. Quando a mãe diz sim, o pai também tem que dizer sim. E os dois, e ao contrário, eles têm que estar de acordo. Porque uma criança é muito inteligente, ele gosta de brincar com isso. Se ele sabe que a mãe vai dizer não, então neste assunto ele vai para o pai. Ao contrário. Porque ele sabe, né? A criança é mesmo inteligente. Mesmo uma criança muito pequenina. Até um bebê é inteligente. E muitas vezes nós pensamos, um bebê é tão inocente, ele não sabe nada, ele só precisa de amor, ele chora porque pronto, ele precisa de amor, mas sabe, mesmo o bebê muito pequenina já está a querer mandar em sua casa. Ele aprende muito rápido que ele pode estar em controle lá em casa. Ele dá um grito e lá vem a mãe. Ele faz isto e lá ele tem todas as suas vontades. E na verdade, né? A criança, quando entra neste mundo, qualquer criança, dentro do ser humano está o raiz do pecado, está o eu. E a criança também, quando nasce, ele nasce com este eu. Eu sou o centro deste mundo. E
a criança pensa isso. Mesmo um bebê, isso já está lá dentro. Então, nós nunca podemos deixar a criança fazer o que ele quiser, pensando, depois isso vai ao caminho, isso depois vai ao lugar. Nós temos que educar os nossos filhos. E temos que saber, se nós não fazemos nada, esta criança vai crescer torta. É como uma planta. Uma planta, se nós deixarmos crescer uma planta e nós vemos que a planta vai assim, vai torta. Se nós não fazemos nada, se nós deixamos crescer esta planta mais 10 anos, vai estar completamente torto, né? Se é uma árvore, e não há mais nada para fazer. Mas quando é pequenina, a pessoa já está a ver uma coisa que não está completamente certa, então vamos corrigindo. Então aí a planta ou a árvore então cresce certinha. Não toda certinha, né? Vai assim, mas a pessoa vai acertando, então vai se tornar numa árvore como deve ser, que vai ter os seus frutos. Então nós temos que olhar para os nossos filhos também assim. Cada filho tem o seu jeito, tem o seu caráter, a sua maneira de fazer as coisas. Uma vai mais para a esquerda, é mais assim, outra criança é completamente diferente, vai mais à direita. E o papel dos nossos pais, nós como pais, temos que olhar para as nossas crianças, sabendo que são criaturas de Deus, que Deus nos deu, e cada criança tem dons, tem talentos lá dentro. E nós temos que descobrir o que é que Deus colocou lá dentro, para que nós ajudamos, né, que esta criança entre no plano que Deus tem para ele. E cada criança é diferente. Então, por causa disso, quando nós falamos de educar os filhos, não há um método. É assim que se faz. Depende muito da criança. Depende muito da criança. Há criança, né, que a pessoa sempre tem que dizer a mesma coisa, tem que ser mais duro, né, tem que falar mais alto, senão parece que não entende, não quer ouvir. E depois a outra criança, se a pessoa levanta a voz um pouquinho e começa logo a chorar. Pronto, é mais sensível. E outra criança faz quase logo e outra é completamente diferente. E não dá para comparar. Cada criança é diferente, cada criança é única e Deus nos deu as crianças como é que eles são. E às vezes a pessoa pensa, mas como é que eu fiquei com uma criança destas? Né? Eu sempre era assim tão coisa, era tão obediente, ele era tão bonzinho, né? É que nós pensamos a nós mesmos. E como é que nós podemos ter uma criança dessas? Onde que este foi parar? Onde que isto veio? Deve ser do meu marido, lado do meu marido. Pronto. E a pessoa aí já começa a apontar dedos, né? Não é nosso, isso vem do outro lado. Mas sabe, Deus é que deu esta criança com esses dons e talentos lá dentro, com um propósito. Porque Deus tem um propósito para seu filho. Então talvez eles tenham essas manias porque Deus quer fazer uma coisa onde que ele vai precisar estas coisas. Então o nosso papel com o pais é ver o que é que Deus colocou lá dentro e que nós sabemos, né? Que nós, em primeiro lugar, nós sempre temos que colocar Deus. Porque nós não somos perfeitos. Nós falhamos, fazemos coisas erradas, né? Fazemos coisas que não devíamos fazer. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, diz assim Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu ponho Deus em primeiro lugar, eu tenho no meu coração educar o melhor, faço o meu melhor. Então, Deus vai ajudar, Deus vai acertar mais para a esquerda, mais para a direita, vai-me falando, vai-me corrigindo, nós como pais, né? Como que nós podemos ser melhores educadores para os nossos filhos, né? Como que nós ensinamos. E sabe, muito importante o que nós ensinamos aos nossos filhos é os valores. Por exemplo, né? Os valores são os valores que são valores de Deus, que esses valores vão dar sucesso na vida do seu filho. Qual é o primeiro mandamento que Deus dá ao homem? Né? É amar a Deus e, em segundo lugar, amar o outro. Isto é um princípio e um valor que é muito importante, que nós temos que ensinar às nossas crianças. Que eles têm que servir a Deus, eles têm que amar a Deus, temos que levar eles para a igreja, viver o exemplo. Em segundo lugar, temos que ensinar os nossos filhos para respeitar as outras pessoas, amar as outras pessoas, pensar no bem das outras pessoas, para que não só estão a pensar em mim, eu e eu. E uma outra coisa também temos que ensinar aos nossos filhos é que eles têm que obedecer. Eles têm que obedecer. Há autoridades na vida, então eles têm que aprender a obedecer. E às vezes isto não é um tema muito popular, porque hoje em dia às vezes diz, não, isto é educação livre. E nós não vamos quebrar o eu de criança, porque esta é a vontade dele, nós não podemos quebrar. O que é que vai acontecer?
Uma criança desta vai nascer e sempre vai dizer alguma coisa. Não vai se querer submeter a ninguém, porque ele sempre acha uma coisa, sempre quer as coisas à maneira dele, e ele não foi educado a pensar no bem das outras pessoas, pensar numa hierarquia. E esta criança, quando cresce, ele vai ter problemas. Vai ter problemas no casamento, porque não vai conseguir manter um casamento, um relacionamento. Não vai conseguir. Ele não vai conseguir manter um emprego. Vai ter sempre problemas com o patrão. Então vai ser despedido vez após vez. Quer dizer, ele vai estar com problemas na escola, porque vai estar com problemas com o professor. Então isso porque os pais não ensinaram esses valores tão importantes. Uma outra coisa, né, que também temos que ensinar aos nossos filhos é responsabilidade. A criança tem que aprender que ele é responsável para as coisas. Nós damos-lhe uma coisa para fazer, ele tem que ser responsável. E se ele não faz, se ele não toma conta, se ele não é responsável, então há um resultado. Há uma consequência. E isto é uma lição muito importante que nós podemos e temos que ensinar aos nossos filhos. Quando eles fazem certas coisas, há uma consequência. Se eles não fazem certas coisas, então há outra consequência. Então, nós como pais, nós temos que pôr os nossos filhos em certas situações. Tem que se fazer isso. E depois, por exemplo, não nos lembramos. Né? Por exemplo, eles têm um teste na escola e a pessoa não vai lembrando. Já estudaste? Já estudaste? Não esquece de estudar. Não, então ele sabe que tem o teste ou não sabe? Sabe. Então, pronto, ele tem que se lembrar de estudar. Se ele não estuda, o que é que vai acontecer? Vai falhar. E depois chega a casa, esqueci-me o teste. Então, por que não me lembraste? Então, isso não é responsabilidade minha. Então, tu és grande que chega, tu tens que aprender, que tu tens um teste, tu tens que estudar. Se não estudaste, olha, este é o resultado, esta é a consequência. Porque assim a criança aprende, se eu não estudo, eu não vou passar o teste. E depois não é uma mãe que vai ligar à escola dizendo ao professor, eu não concordo com o resultado deste teste, porque o meu filho é muito esperto. É muito esperto, ele sabe isso, eu treinei isso com ele em casa, ele sabe isso tudo, eu não aceito, eu vou mudar de escola. Não concordo com isso. Se você faz isso, você está a estragar o seu filho. Em vez de ensinar a ele responsabilidade, você está a ensinar que mesmo se ele faz uma coisa completamente errada, tanto faz, porque alguém o vai salvar. Alguém vai dar um escape, alguém vai pagar as consequências, alguém vai fazer uma coisa. Então, você, como pai, se faz isso, está a mal educar os seus filhos e o seu filho vai ter problemas no futuro que podem ser evitados quando nós os educamos quando estão pequeninos. Em Efésios 6, diz assim, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vives muito tempo sobre a terra. O que é que fala aqui? É neste capítulo que o apóstolo fala do papel da mulher, do marido, e para os filhos ele fala isso, para ser obedientes aos pais, para honrar, para ter respeito para as autoridades. Porque isto, quando a criança aprende isso, ele vai ter esta promessa. Esta consequência vai acontecer na sua vida, que ele vai ter uma boa vida. Vai viver muito tempo, até disse, é o primeiro mandamento com promessa. Então, isso que nós temos que saber, quando nós educamos uma criança, né, não é fácil, cada criança é difícil, ninguém é perfeito, não, ninguém que educa os seus filhos 100%, não, todos falhamos de um lado ou outro. Ou nós pomos regras demais, ou não pomos regras nenhuma, ou nós somos consequentes numa área, ou não noutra área. Certas coisas fazemos bem, outras coisas não fazemos bem. Mas também nós não somos perfeitos e Deus também, né, se nós pelo menos colocamos Deus em primeiro lugar, e se nós até podemos fazer quase tudo errado, mas se nós ensinarmos o nosso filho a amar a Deus, pôr Deus em primeiro lugar, servir a Deus, então Deus também vai entrar no assunto, Ele também vai educar, né, ajudar você a educar e também ajudar os seus filhos, Ele também vai falar depois ao seu filho também. Porque o propósito, quando Deus nos dá filhos, é que nós os educamos para que eles estão preparados para viver neste mundo, para que não estão sempre dependentes dos pais, mas que eles aprendam a amar a Deus, a amar ao próximo, a respeitar as pessoas, obedecer, que eles aprendam a perdoar, ter responsabilidades, que eles saibam usar o dinheiro,
reconhecer o valor das coisas, toma conta das coisas e que eles aprendam que cada ação tem um resultado. Nada acontece por acaso. Então, se nós ensinamos esses valores, são valores de Deus, são valores da Bíblia. Quando ensinamos, pomos esses valores nos nossos filhos, então são esses valores que o seu filho nunca vai perder. Isso vai ficar lá dentro e tudo o que ele faz na vida sempre vai ser sobre esta base. Então, isto é o mais importante que nós podemos dar aos nossos filhos. Entretanto, vamos agora ouvir uma música que diz Vivendo em Fé. Vamos viver em fé, porque assim alcançamos a vitória, Deus faz o seu papel, nós fazemos o melhor e tudo vai correr bem e alcançamos a vitória. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. E fé, fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia e medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia e medite nas suas promessas. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Há alguém que não se conforme, que não fica apenas à espreita nesta realidade disforme, nesta sociedade desfeita. É vulgar ouvir dizer, sou uma pessoa de bem. Muito bem, eu sei fazer, mas quando o problema vem... Pergunta, por que isto me está a acontecer? Mas qual foi o mal que eu fiz? Será que o mal tem uma raiz? Tem cuidado. Será verdade? Muito daquilo que se diz? Eu não me calo. Sim, eu falo. Fazer da verdade imperatriz. Quem faz esse julgamento? Quem denuncia a incredulidade? Que contamina o bom intento? Jesus é a resposta para perguntas existenciais. Ele revoluciona o pensamento. Resgata os valores morais. Jesus agora habita em mim. Assim, não me esqueço. Onde estou? De onde vim? E para onde eu vou? Vou perseverar. Avançar. Eu quero ir. E nunca desistir. A minha atitude de hoje vai-me levar. Vai-me ajudar. Ajudar a chegar longe. Sim, senhora. A minha atitude vai-me levar longe. É isso e mesmo. Conquistar sim. nações. É muito importante mesmo. É muito importante fazer. Conhecia este clipe? Não, nunca tinha visto. Nunca tinha visto? Nunca tinha visto. Ai, como é que pode ser? Mas olha, pode. Olha, o Filipe está todo assim, meio ofendido. Pronto, não. Pronto. Peço desculpa. Se calhar não me lembro. Não. Pronto. Acho que já foi há algum tempo, né? Calhar... Quanto tempo foi? Há 4 anos. Há 4 anos. O tempo voa, pronto. O tempo por causa voa. disso que estão a mostrar, né? Porque eu já estava a ver a Isabel, não se lembra de nada, não me lembro. Se calhar não me lembro, sim. Sim. Se foi há 4 anos, é natural. Sim, é isso mesmo. Mas é importante, na verdade, né? A palavra, o título até é o spoken words, a palavra falada, né? E que tudo depende da palavra de Deus. Sim, e é a nossa atitude que faz que nós chegamos mais longe. É a nossa atitude que nós, quando nós fazemos a palavra de Deus, né? Que nós vivemos o resultado. As atitudes trazem sempre uma consequência, não é? Como eles dizem, que de facto e é verdade. A minha atitude é que vai definir a minha vitória, ou porque as pessoas dizem assim, o futuro a Deus pertence, é como Deus quiser, não é como Deus quiser. É a atitude que eu tenho é que vai definir se eu vou ganhar, se eu vou perder. É mesmo isso. Vamos ver. Vamos para a próxima.
Então, vamos agora falar sobre a área financeira. Fé para finanças. Isto é importante? Sim, é importante. É importantíssimo. Por isso é que Deus fala tanto de finanças na Bíblia, não é? Se não fosse importante, não havia tanta passagem bíblica que Deus diz que quer abençoar financeiramente. A Bíblia diz, por tudo o dinheiro responde. E é verdade. E fé para finanças, então hoje, no mundo que estamos a viver, precisamos ter mesmo fé na palavra de Deus para vencermos na área financeira. Sim. E fé é uma coisa interessante, não é? Fé não é assim a ideia que eu tenho, ou eu acredito muito na palavra, não. A fé é uma força, é uma energia que só vem quando eu estou a ouvir. Só quando eu estou a ouvir acerca da área financeira, a palavra de Deus, então vem fé. Se eu não estou a ouvir nada, não há fé. Mas fé também tem uma ação, porque fé sem uma ação é morte. Sim, mas começa com começa fé. com a fé. Sem a começa fé, nada feita. Com o ouvir. Mas depois e ter pôr em essa prática, certeza. não é? É isso. Porque fé não é nada místico. Não. Às vezes as pessoas pensam que é assim uma coisa, os pozinhos de perlim-pim-pim, que Não. vem assim uma coisa, não. Não, na verdade é muito prática. É muito Tem que prático. ouvir. Se eu não Tem que ouvir, ouvir. nada vai acontecer. E tem que Ouve, praticar. vai ter fé. E depois, então, pratica. Fé traz sempre uma ação. Sim. Não é? Pedro, quando andou por cima das águas, ele teve que ter a ação de andar. Sim. Se Jesus dissesse, vem Pedro, não é? Sim. E ele te dissesse, não, ok, eu tenho muita fé, Jesus. É muita eu sei fé. que estás aí, É. mas eu não vou dar o passo. Nada tinha acontecido. Na pesca maravilhosa, exatamente. Se Pedro não tivesse ido à pesca, não tinha nada. Sim. Porque fé traz sempre uma ação. É. Não é? A pessoa tem que tomar essa decisão de fazer. Tomar. Então, nós temos aqui Deuteronômio 28, né? E é muito interessante Deuteronômio 28, porque tem duas partes. Parte 1 e parte 2. É que a pessoa diz assim, não, Deus não traz maldição, isso Deus não quer saber, mas a partir do versículo 15 diz que se nós não dermos ouvidos, o que é que vai acontecer? Sim. Portanto, a pessoa não se admira, porque aqui já diz, se eu fizer, o que é que vai acontecer? Se eu não fizer, também o que é que vai acontecer? Sim, aqui vemos outra vez que não é nada assim mística, é uma coisa muito direta. Nós temos de saber que Deus quer mesmo abençoar, Deus quer o melhor, Deus quer que você saia desse problema financeiro, Ele quer isso, mas Ele não vai mudar. Só porque eu estou a passar uma dificuldade, Deus não vai mudar a maneira dele fazer as coisas. Aliás, a Bíblia diz em Malaquias, eu sou Deus e não mudo. Pois. E se Deus não muda, quem é que vai ter que mudar para vencer? Somos nós. Sim. Mas às vezes a pessoa culpa Deus. Deus não fez nada, Deus não fez nada. Mas Deus já fez tudo. Ele já fez tudo na cruz. Quando disse está consumado, na cruz estava tudo consumado. Foi tudo feito. Agora, eu tenho que fazer a minha parte. E aqui, na verdade, explica, né? Quando eu não faço as coisas, né? Assim, Terás para consequências. começar no parte pior. Na parte pior. No versículo 15, né? Diz o quê? Explica lá. Diz assim, será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer, lá está o que nós estávamos a dizer, todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. E depois vem descrito todas as maldições. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, tudo aquilo que fizeres não prospera. Porquê? Porque eu não dei ouvidos, ou se dei ouvidos, ou se ouvi, não pus em prática. Sim, Então, é mesmo essas duas é. partes. É ouvir, como que estávamos a dizer, e tem que fazer. Porque se eu não faço, nada vai acontecer. Eu tenho que ouvir e fazer. Entretanto, se eu faço, Deus tem essas promessas. Né? A primeira parte de Deuteronômio, do 1 a 14, fala das bênçãos de Deus. É verdade. Né? Na verdade, são as bênçãos de Abraão, né? Porque foi Deus que primeiro deu essas bênçãos a Abraão, mas depois também fala em Gálatas 3:13, né? Que por isso, por causa de Jesus, o trabalho que ele fez, as bênçãos de Abraão são nossas. Então, essas bênçãos nos pertencem, se nós fazemos a nossa parte. Então, o que é que diz? Diz assim, será se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordene, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E bendito serás na cidade, no campo, bendito será o fruto do teu ventre, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrar e ao sair. Sim. Todas estas bênçãos. É isso. E depois aqui no versículo 9 diz assim, né? Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Então aqui vemos a mesma coisa. Nós temos que ouvir o que Deus diz. Porque quando eu ouvo, eu vou ter fé. Depois tenho que guardar. Eu não posso perder quando Deus me fala. Quando Deus uma coisa fala, é uma coisa preciosa.
É uma coisa que é mudança para a minha vida. E depois eu tenho que fazer, andar nos seus caminhos, né? Então, temos um outro versículo que fala mais específico, né? Em Lucas 6:38, que diz então o que é que a pessoa faz. Porque aqui já sabemos, temos que ouvir. Mas temos que ouvir o quê, por exemplo, quando estamos a falar da área financeira? Da área financeira, Lucas diz, dai e ser-vos-á dado. Há pessoas que dizem assim, quando eu tiver, eu dou. Mas a Bíblia compara sempre a quem semeia, não é? Sim. A um agricultor. Ora, se a pessoa disser à terra, terra, eu preciso de alfaces, e não semear, nada vai acontecer. Então, dai e ser-vos-á dado. E Deus ainda diz mais, boa medida, recalcada e sacudida. É que Deus, quando abençoa, não é pouquinho, não é aquela coisinha, o pão de cada dia chega, não. Quando Ele abençoa, dá boa medida, recalcada, sacudida. Porque quando eu dou primeiro, Deus vai, e quando eu dou com um sentido de amor, como a Bispa estava a dizer, não é? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo. Quando eu sonho o sonho de Deus, e qual é o sonho de Deus? É cada vez nós alcançarmos mais almas, Deus vem, então me dá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, e nada me faltará, não é? Como vem em Deuteronômio, eu sou abençoada ao entrar, ao sair, todo o projeto que eu começo, eu acabo, porque há pessoas que começam um projeto e não vão até ao fim. Sim, há pessoas que começam um projeto atrás do outro e nunca acaba nada. Sim. Mas isso é a bênção que Deus nos dá quando nós pomos a palavra de Deus em prática. Quando eu dou com alegria, quando eu dou com gozo, quando eu dou para que a obra de Deus não pare, quando eu sonho o sonho de Deus, Deus vem e sonha os meus sonhos. Porque para Deus é muito fácil. Eu quero uma casa grande, com piscina. Para que é que eu quero essa casa grande? Sim. É para dar para um grupo familiar? A piscina é para os nossos jovens poderem fazer lá uma festa? Para que é que eu quero um carro grande? É para trazer mais pessoas à igreja? Depende de tudo aquilo que eu quero, as coisas. Se é só para mim, Deus pode dar. Ok, mas eu primeiro tenho que sonhar o sonho de Deus. E sonhar o sonho de Deus é, de facto, alcançar almas, porque está-se muito breve, Jesus está a vir, porque os sinais do fim do mundo mais se mostram aí. E quando eu sonho o sonho de Deus, Deus vai-me dar ferramentas, porque dinheiro é uma ferramenta, para que nós... dinheiro é um talento, alguma coisa que Deus nos dá para ver o que é que eu faço com isso. O que é que faço? E é uma ferramenta para que depois nós possamos também ganhar cada vez mais almas para Jesus, não é? Chegarmos a mais países, podemos resgatar as pessoas que estão em maldição, que estão presas, que estão amarradas com problemas de finanças, não é? Agora que estava a falar da ação social, há pessoas a passar tão mal e a pessoa só sai da pobreza quando, de facto, fizer aquilo que vem lá, que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios. Quando eu dou, quando eu semeio, porque Deus dá a semente àquele que semeia. Sim. Deus só dá semente ao que semeia. E então Ele vai abençoar e vai prosperar. Sim, é isso mesmo. Então, muito importante isso, né? Quando a pessoa então lê este Deuteronômio, né? Vê as bênçãos, a pessoa diz, é isso que eu quero, né? E a pessoa muitas vezes diz, eu quero este fruto, eu quero este dinheiro, eu quero isso. Mas não é dizer ao Deus, Deus, eu quero isso. Deus diz, então, o que é que me dás? Qual é a tua parte? Onde que tu estás a fazer, então, aquilo que eu te peço? É verdade. Qual é o mandamento? E a pessoa diz, mas qual é o mandamento? Eu preciso mais dinheiro, eu preciso isso. Então, aí temos o Lucas 6:38. Dai, ser-vos-á dado. Sempre semear para colher. Então, quem eu não tenho semeia, que não mesmo colhe. dar. E dar uma coisa que é meu. Eu decido se eu quero dar. Eu dar uma coisa que custe. Sim. Porque Deus... Sim, se é uma sobrazinha também... Se é uma sobrazinha, também vai colher uma colheita de sobrazinhas. Aliás, Davi disse, eu nunca dou nada ao meu Deus que não me custe. Não é? Se eu dou uma coisa sem... Outra coisa que também diz lá em 1 Coríntios é dar com alegria. Sim. Porque se eu dou porque... disseram que Deus dá mais 100%, deixa lá ver quanto é que eu vou... Deixa-me fazer as contas. Um bocadinho assim. Ou dá porque está sobre uma emoção, nada vai funcionar. A pessoa tem que dar com alegria, com a certeza que Deus é o abençoador. E que Ele vai abençoar tudo aquilo que nós pomos na mão de Deus, Deus sempre multiplica. Glória a Deus. É isso mesmo. E agora, quero dar a oportunidade, enquanto o grupo canta a música As Bênçãos de Abraão, né? São nossas, se você faz o que Deus lhe pede. Então, agora quero dar esta oportunidade. Se você quer semear, semeia então. Dá agora, mas dá com alegria, dá do seu coração.
E sabendo que quando nós damos assim, do coração, com amor, né? Então Deus vai fazer a sua parte e essas bênçãos vão chegar à sua vida, porque Deus é fiel à sua palavra, Ele vai fazer isso. As bênçãos de Abraão são minhas, as bênçãos de Abraão são minhas. Abençoado ao entrar, abençoado ao sair. As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. Abençoado na cidade. Abençoado na cidade, abençoado no campo. As bênçãos de Abraão são minhas. Vou pedir à Isabel para orar para as pessoas. Ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, que eu te peço que as bênçãos, Senhor, cheguem até cada casa que semeou esta noite com alegria e com amor ao próximo, para que nós possamos alcançar cada vez mais almas para Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu falo, Senhor, que as bênçãos de Abraão estão a encher todas estas casas, em nome de Jesus. Amém e amém. E amém. Glória a Deus. As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. Estou por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. Abençoado no trabalho. Abençoado no trabalho, abençoado no celeiro. As bênçãos de Abraão são minhas. Estou por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. As bênçãos de Abraão são minhas. Quero agora falar sobre injustiças e como vencer as injustiças. Uma injustiça é uma coisa que não é justo. É quando há parcialidade, desrespeito, desigualdade, todas essas coisas as pessoas sabem, isso não é justo. E são coisas que acontecem na nossa vida, às vezes são circunstâncias, situações, às vezes são pessoas que nos fazem injustiças e isso tudo acontece à nossa volta. E sabe, é muito interessante que, na verdade, que toda a gente acha que isso não é justo. Isto é um valor que é sentido de justiça, está dentro de cada um de nós. Mesmo dentro de uma criança, né? Isso já está lá dentro. Porque tantas vezes as crianças, né, dizem, isto não é justo, o meu irmão tem isto não é justo. Estão sempre a dizer isso porque já lá dentro tem este sentimento que devia haver justiça. A justiça é um valor que vem de Deus. E quando isso não acontece, nós sabemos que isso não está certo, isso não devia ser assim, isso não pode acontecer. Agora, nós podemos ser injustiçados, né? Aí, na verdade, a pessoa é vítima de uma injustiça, mas também é importante que nós sabemos que nós também temos que ser justos. Há pessoas que só pensam no lado deles. Isso não é justo. Pronto, esta pessoa me fez mal. Mas o que é que eu estou a fazer? Como é que eu estou a viver? Em Mateus 5, diz, por exemplo, é Jesus que falou. Ele diz assim, pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então Deus também dá muito valor à justiça. Dá muito valor quando nós respeitamos as outras pessoas, quando nós temos esta justiça. Para que nós não escolhemos o lado de uma pessoa porque gostamos mais desta pessoa, não gostamos muito desta pessoa, então temos várias medidas. Uma medida sim, outra sim, e nós temos que ter muito cuidado para que nós também somos justos, para que nós não temos medidas diferentes e para que nós respeitamos todas as pessoas, para que nós não fazemos diferença entre pessoas. Todas as pessoas para Deus são igual. Todas as pessoas diante de Deus têm o mesmo valor. E o valor para uma pessoa não tem preço. É tão grande que Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer para as pessoas. Mesmo se seria só para uma pessoa, Deus tinha mandado. Então, cada pessoa tem o mesmo valor.
Então, nós também temos que tratar as pessoas justo. Então, isto é importante porque até Jesus disse, se uma pessoa não tem esta justiça, não tem nem o mínimo de justiça, então a pessoa nem vai entrar no reino de Deus. E, na verdade, isto volta a esse mandamento mais importante que Jesus nos fala, é amar Deus em primeiro lugar, mas em segundo lugar, amar uns aos outros. É tão importante porque isto tem a ver com justiça, com ser justo. Em 1 Coríntios 3 é o capítulo que fala sobre amor. E depois também fala que o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Nós nunca nos devemos alegrar quando há uma injustiça. E às vezes a pessoa é quase tentado para ficar contente se uma coisa má acontece a uma pessoa que não é assim tão bom. E quase pensamos, pois, ele merece. Mas sabem, nós nunca devíamos ficar contentes quando há uma injustiça. Injustiça não é de Deus. Injustiça é o diabo. Deus é justo. Deus é mesmo justo. E mesmo para o crente, ele é justo. De tal maneira, né, que uma pessoa só é salva se ele recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque Deus é justo, Ele não muda, Ele é justo para todas as pessoas. Ele não faz regras especiais, Ele não faz exceções. Para Deus, todas as pessoas são igual e Ele é justo. Agora, quando uma pessoa é injustiçada, né, há injustiças que nos acontecem. A pessoa sente-se uma vítima de injustiça e, na verdade, a pessoa tem que tomar uma decisão. Porque alguma coisa acontece à nossa volta e nós temos esse sentimento. E muitas vezes sentimento, muitas vezes é profundo. A pessoa sente mesmo injustiçada. Isso não devia ser, isso não é justo. Então, nós temos de tomar uma decisão. A pessoa tem que fazer alguma coisa. Agora, há certas injustiças que nós podemos, né, resolver, por dizer, temos que pedir, temos que falar, temos que exigir a justiça, né? Nós temos de saber os nossos direitos, temos de saber as leis de um país, temos de saber a que é que nós temos direito. Porque aí, quando há uma injustiça, a pessoa diz, não, isso não é justo, porque isso está escrito. Está aqui esta condição, então eu tenho direito a isso. Então, também não estou a dizer que nós temos que sofrer todas as injustiças, porque há certas coisas que nós temos de saber que nós podemos lutar para alguma coisa ser justo, porque está escrito e nós podemos fazer isso e temos de fazer isso. Agora, há outras injustiças que, na verdade, não há maneira de resolver. São coisas que estão tão por fora, quer dizer, a pessoa não pode mudar isso. Então, há situações que acontecem na nossa vida que nós não podemos controlar. Por exemplo, tem a ver com a cultura. Há certas coisas numa cultura que, na verdade, não são justas, né? A pessoa pode viver num país onde o facto de ser uma mulher, a pessoa não tem certas coisas. Então a pessoa sente-se, isto não é justo, isto é uma injustiça. Mas a pessoa, como é que pode lutar contra isso? É muito complicada, né? Nós não podemos assim mudar isso. Ou uma pessoa vive num certo país e é de uma outra cor, então por causa disso, o facto que ele não pode mudar, porque ele nasceu assim, né? Então há uma injustiça, há coisas que acontecem que não devia acontecer. Agora, eu tenho que tomar uma decisão. O que é que eu faço com esse sentimento? Eu vou viver com esse sentimento? Eu vou mudar alguma coisa? Eu vou me deixar controlar por esta injustiça? Né? Na verdade, há dois tipos de pessoas. Duas reações que nós podemos fazer. Jesus até fala em Mateus 7, aliás, são dois homens. E os dois homens passam pela mesma circunstância. E os dois constroem uma casa, ou podemos dizer, constroem uma vida, uma maneira de viver, uma maneira como que eles reagem a certas circunstâncias. Agora, uma construiu na rocha. E isso quer dizer, explica lá, que construir na rocha é que nós fazemos as coisas à maneira de Deus. Ouvimos a palavra e praticamos, fazemos a palavra de Deus. Mesmo se talvez há uma maneira mais fácil, eu não preciso complicar tanto, a pessoa decide, eu vou fazer isto à maneira de Deus. Então, esta pessoa, mesmo no meio de uma circunstância que não é justo, uma tempestade, um grande problema, toda a gente fala mal, há mentiras, todo tipo de coisa, esta pessoa continua
cumprir o propósito para a sua vida. Ele não cai, ele vai à frente com a chamada que ele tem para a sua vida. Ele vai chegar lá, porque as circunstâncias não entram nele, não lhe fazem diferença, ele continua à frente. Depois fala de um outro homem que passa pela mesma circunstância, as mesmas injustiças, os mesmos problemas. Também as pessoas estão a mentir, estão a fazer coisas que não são justas, mas esta pessoa, ele construiu a sua casa, a sua maneira de viver, a sua maneira de reagir às circunstâncias na areia. E o que é que isto é? A Bíblia diz que construir na areia é quando nós até podemos ouvir a palavra, nós até sabemos o que Deus diz, mas a pessoa não faz. A pessoa ouve, a pessoa sabe que é assim, devemos fazer assim, Deus disse que a solução está aí, mas a pessoa não faz, porque isto dá trabalho, isto é mais complicado. É muito mais fácil construir uma casinha na areia, que é rapidinho, né, não custa nada, do que construir na rocha, dá trabalho, ele tem que fazer um grande buraco, eu tenho que pôr pedras, há muito trabalho, muito esforço. Por que é que eu vou complicar a vida se eu posso fazer as coisas mais fácil? Então a pessoa diz, pronto, eu sei que esta maneira de Deus, mas eu faço a coisa à minha maneira. E aí, sem a pessoa às vezes saber, a pessoa está a construir na areia. Tudo o que nós não fazemos à maneira de Deus é construir na areia. Quer dizer, Deus não está lá. Não há um base, não é Deus que nos vai segurar, porque não está lá a sua palavra. Ele não disse para fazer as coisas assim. Então, quando vêm estes ventos, quando vêm essas injustiças, quando vêm essas pessoas que falam mentiras, inventam todo tipo de coisa e a pessoa sente essas injustiças, esta pessoa, ele, em vez de fazer as coisas à maneira de Deus, ele reage, né? Ficar aborrecida, também quer assim falar mal, começa a mentir, ele guarda isso no coração, ele fica com esse rancor, ele fica ressentido, sempre pensando nisso. É aquela pessoa que passa por uma injustiça e sempre é vítima. Para o resto da vida é vítima. Pois, se não me tinha acontecido isso, pois, eu sou muito coitadinha. E cada vez a pessoa está pior. Torna-se uma pessoa muito azeda na vida. Nada lhe dá alegria, nada a pessoa pode fazer para agradar a pessoa. Mesmo se fazemos uma coisa boa, pois, isso está bem, mas sabe, isso foi tão difícil. E a pessoa está sempre a buscar essas coisas do passado. Está sempre a buscar essas injustiças. Essas coisas que ele não pode mudar. Então, esta pessoa, em vez de construir a sua casa, construir a sua vida, ele perdeu a sua vida. Perdeu a sua casa. Por quê? Porque ele optou para construir à maneira do mundo. À sua maneira, ao seu acho. Então, em vez de fazer as coisas à maneira de Deus, ele decidiu, eu vou fazer a minha maneira. Isto é uma injustiça, eu não aceito, e a pessoa guarda isso no coração. Está no coração, está sempre no coração. E quando nós, sabe, Deus nos fala para perdoar. E esta é a maneira de Deus. Vamos primeiro dizer o que é que Deus então diz, como é que nós vencemos isso. Deus fala assim em Mateus 5, 44. É Jesus que fala. E Jesus diz assim, eu vos digo, amai os vossos inimigos. Amar os amigos é fácil. Agora, os inimigos. Para amar os inimigos, isto é difícil. É uma decisão que eu tenho que tomar. É difícil. Ele é o meu inimigo. Eu vou amar, vou respeitar, quer dizer, a pessoa quer fazer tudo ao contrário. Então, na verdade, a maneira de Deus é mais complicada. Depois é isso. Depois a seguir diz, bendizei os que vos maldizem. Mas eles mentiram, falaram mal. Agora eu vou falar bem deles? A pessoa quer o quê? Automaticamente a pessoa também, eu também vou falar mal. Ele fala isto, mas ele também isto e isto. E a pessoa quer pagar na mesma moeda. Isto é o natural. Isso seria a nossa maneira. É o mais fácil, é o lógico. Essa pessoa faz isto quase automaticamente. Depois diz a seguir, fazei bem aos que vos odeiam. Aquela pessoa que odeia vai fazer bem àquela pessoa. Então, esta pessoa ele não pode ter isso, né? Ele não pode, quer dizer, ele está a odiar, ele não me gosta de jeito nenhum, eu vou fazer bem, não, eu vou fugir dele, eu vou fazer de conta que ele não existe. E depois ainda diz, orai pelas que vos maltratam e perseguem. Aquela pessoa que está a perseguir, que está a maltratar, Deus ainda diz para orar. E quando Deus diz para orar, não é para dizer, oh Deus, que haja justiça.
mata esta pessoa, dá-lhe uma doença, um grande problema, tudo que ele fala mal de mim, que vai acontecer a ele, toda maldição sobre ele. Não. Quando Deus diz orar, é sempre orar o melhor. Orar que a vontade de Deus seja feita na vida dele. E esta pessoa, na verdade, né? Por que ele está assim? Ele está assim porque passou por circunstâncias na vida e ele, na verdade, ele não consegue ver a verdade. Ele não sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, oramos para que ele consiga ver, para que ele fique liberto, todas estas demónios de cegueira espiritual, tudo isso, para que ele consiga ver a verdade. Então, esta é a maneira de Deus. Isto é que Jesus falou. E a pessoa às vezes diz, isto é fraco, então a pessoa vai perdoar, a pessoa vai fazer isso, vou fazer bem. Não, nós temos que lutar. Ele está a fazer mal, eu vou fazer mal, eu vou fazer isto, eu vou fazer isso. Mas sabe, é muito mais difícil fazer o bem. Mas fazer o bem, amar, bendizer, fazer bem, orar, isto é a maneira de Deus. Isto é construir a nossa vida na rocha. Quer dizer, isto vai dar resultado na minha vida. Isto vai fazer que todas essas circunstâncias, não importa o que é que esta pessoa faz, não importa se esta pessoa é o seu inimigo, que está-lhe a perseguir, que está a maltratar, que está-lhe a fazer todo tipo de coisa, não lhe vai influenciar. Você decida, eu vou falar bem, fazer o bem, e eu continuo no meu caminho. Porque quando nós perdoamos, quando nós não ligamos a isso, quando nós amamos essa pessoa e fazemos o que Jesus diz, sabe o que é que vai acontecer? Nós não vamos ter nada no nosso coração. Então, nós não vamos ter amargura no nosso coração, todas estas coisas. Porque quando uma pessoa decide fazer as coisas da maneira mais fácil, que é mais lógico, que é tratar da mesma moeda, que é que toda a gente em geral faz, né? E nós pensamos, isto é assim que se vence, ele fala mal, também falas mal. Esse escreve mal no Facebook, eu vou escrever muito mal. E a pessoa põe essas coisas todas. Isto não é a maneira de Deus. Isto é a maneira do mundo. E o que é que isto vai fazer? Que você fica envolvido nessa situação. Você não consegue pensar a mais nada. Só está a pensar nesta pessoa. Será que ele já respondeu? Já respondeu, eu pus um like. Ele tirou o post. Ele não pode tirar. Ele fez isto. Ele fez uma coisa no Facebook também. Ele fez uma outra coisa, uma outra foto no Instagram. E a pessoa só fica olhando para isso. Você não vai vencer, você está a olhar para o problema, então fica nesse problema. E há pessoas que ficam numa injustiça nos problemas com outras pessoas, situações na sua vida que acontecem e a pessoa fica lá para sempre. E nunca sai daí, não está a viver a sua própria vida. Quer dizer, ele não vai chegar ao propósito que Deus tem para a sua vida. Deus tem um propósito para a vida de todos nós. Mas a vida não é uma mar de rosas, não tudo é fácil. Há circunstâncias complicadas, há injustiças, há problemas. As pessoas vão falar mal, as pessoas vão mentir, as pessoas vão dizer todo tipo de coisa. Agora, eu tenho que decidir como é que eu vou reagir. Eu tenho que tomar uma posição, uma decisão de fazer as coisas à maneira de Deus. Se uma pessoa vai com toda a força contra esta injustiça, né? Na verdade, a pessoa está-se a baixar para essa situação. E, na verdade, esta situação começa a mandar na minha vida. Em vez de eu viver a minha vida, esta situação, esta pessoa que me insultou, que esta injustiça, tudo isso começa a mandar na minha vida. Porque esta injustiça vai-me dizer, tu agora vais no Facebook, vais escrever isto, tu agora vais fazer isso. E a pessoa aí, na verdade, fica sem vida. Em vez de seguir a vida construindo a maneira de Deus para entrar no propósito de Deus. Não importa as circunstâncias, quando nós fazemos as coisas à maneira de Deus, então nós vamos continuar no caminho de Deus, cumprindo o plano que Ele tem para si e para mim. Então, o meu conselho é esta: injustiças, como vencê-las, faça à maneira de Deus. Não entre nestas injustiças. Certas coisas a pessoa pode resolver, mas não é assim uma coisa que a pessoa só fica ali, nesta coisa para sempre. Porque há certas situações que são tão fora, que são injustiças que a pessoa faz. Quer dizer, nem dá para resolver porque esta pessoa, na verdade, é mesmo uma pessoa parva. Pronto, ele sempre vai fazer isso, então, quer dizer, por que é que eu vou perder a minha vida com isso? Por que é que eu vou perder a minha energia com esta injustiça? Não vai resolver nada. Entretanto, isso você não se envolve nisso, você fica para cima disso, continua com a sua caminhada, continua a obter, né,
promessa que Deus tem para a sua vida, o plano que Deus tem para a sua vida. E faça a coisa à maneira de Deus. Se nós fazemos a coisa à maneira de Deus, sempre vencemos todas as situações. Não importa qual a tempestade. Se eu faço as coisas à maneira de Deus, a tempestade pode ser enorme, pode ser furacão, pode ser tsunamis, pode ter todas essas coisas. Nós ficamos firmes na rocha porque nós estamos a ouvir e fazer as coisas à maneira de Deus. Quando eu faço as coisas à maneira de Deus, Ele está comigo. Se Ele está comigo, então, nada pode acontecer. Só podem ser coisas boas, porque eu estou protegida. Na mesma eu vou ver as injustiças, eu vou ver as tempestades, eu vou sentir, eu vou ter reações que eu quero reagir de um certo jeito. Mas eu decido, eu não vou entrar nesta. Eu vou ficar aqui firme com Deus, fazer as coisas à maneira de Deus, então eu vou vencer. Amém? Posso vir amém do grupo que vai cantar uma música com a arma do amor. Vamos sempre vencer. Com a arma do amor tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Não, não, com amor tu podes criar. A Deus o Pai tu podes imitar. Com amor tu podes crer sem duvidar. Tu vais confiar. Com amor podes perdoar. Com amor as trevas afastar. Corações Ele pode transformar. Com a arma do amor não vais falhar. Não vais falhar. Com a arma do amor. Com a arma do amor, com a arma do amor, corações Ele pode transformar. Com a arma do amor não vais falhar, não vais falhar. Deus é um Deus de milagres. Então, eu penso que Isabel tem um testemunho, não é? Tenho um testemunho de tudo aquilo que nós tivemos aqui a falar esta noite, mais sobre a família, não é? Tive numa das igrejas que eu estou a supervisionar, uma senhora que telefonou, aflita, que estava com o casamento de arrastos. Então, a pessoa que falou com ela perguntou, mas acredita em Jesus? Acredito, mas eu creio que já não há nada a fazer. E ela marcou uma consulta pastoral, a diferença das consultas pastorais. E foi lá, exatamente, a pastora indicou-lhe este livro, A Origem dos Problemas. Né? Este livro foi muito importante na vida dela. Ela começou a ver qual era a origem dos problemas e viu que havia muita coisa que ela tinha que mudar. Entretanto, a pastora fez as 7 semanas de consulta pastoral, só que não chegou à 7ª semana. Aconselhou a ir à sexta-feira à reunião de Lutar até Vencer e com um propósito, de facto, a libertar o marido, porque o marido andava com vícios, tinha vícios menos bons, de álcool. Sim, o vício não é bom, mas de álcool e drogas. Então, ela foi e terceira, não quero mentir, mas terceira ou quarta semana de sexta-feira, o marido disse, onde é que tu vais ao domingo? E ela disse, olha, vou ter um encontro. E ele disse, vais ter um encontro? Estás-me a trair. E ela disse, não, vou ter um encontro com Deus. Eu quero ir ver. E ela disse, vem. Como aquele homem já estava liberto, foi, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e aquela casa que era aquilo que eu tinha dito, um bocadinho do inferno lá em casa, tornou-se um bocadinho do céu. Ele já está a aprender música,
já está a fazer agora o curso de diáconos para, de facto, servir a Deus. A importância que tem, de facto, as consultas pastorais e a reunião de sexta-feira com o propósito de lutar até vencer pela família. É na reunião de sexta-feira, né, que nós lutamos no mundo do espírito, né, e libertamos uma pessoa que está com problemas, né, que está debaixo de influências, debaixo de demónios. Claro. Né? Então, ninguém quer ser infeliz. Não. Ninguém quer ser infeliz. Este homem não queria ser infeliz. Ele, quando ficou liberto, ele percebeu que amava a esposa, amava os filhos e que queria uma vida feliz. Toda a gente quer ser feliz. Então, a sexta-feira é muito importante. A sexta-feira é importante, consulta pastoral é importante. O livro também é muito importante, né? Que a pessoa lê e muda coisas na vida, porque ela leu e ela mudou certas coisas na vida dela, né? E é sempre isso, quando a pessoa tem um encontro com Deus, né? E depois nós lemos qual é a vontade de Deus e a pessoa vê alguma coisa que não estou a fazer certo, então a pessoa toma essa decisão, eu vou mudar, porque na verdade a minha vida é assim porque é a maneira que eu estou a viver. Sim, porque a pessoa não pensa que o outro muda, quem tem que mudar somos nós. E esta mulher mudou com a consulta pastoral, com a origem dos problemas, arrependeu-se de coisas que tinha feito menos boas e Deus, na sexta-feira, começou a ouvir a oração dela, ouviu a oração dela, libertou aquele homem e, glória a Deus, hoje estão felizes a servir a Deus. Porque é importante, de facto, a pessoa ver. Porque a Bíblia diz que não há mal que não venha sem causa ao homem. A pessoa diz, eu sou muito boa pessoa, eu faço tudo bem. Se fizéssemos tudo bem, os frutos seriam melhores, certo? Não teríamos tantos problemas. Portanto, nós temos que nos examinar, ver à luz da palavra de Deus e depois fazer cirurgicamente aquilo que Deus diz. Quando fazemos, de facto, assim, Deus vem e muda. É isso as mesmo. circunstâncias. Então, nós já recebemos muitos pedidos de oração, né? Pessoas que ligaram para o WhatsApp, para a SOS, ainda pode fazer isso, ainda estamos cá. Também no altar da oração, e também quero dizer que nós vamos orar por isso e depois nós vamos colocar dentro desta caixa. Às vezes eu esqueço de mostrar, mas sempre no final deste programa eu coloco aqui dentro. Eu coloco aqui dentro, fica ali. Então, nós vamos orando sobre isso também. Entretanto, Deus é um Deus de milagre para todas as áreas, né? Agora é a área da família, mas também sobre a cura divina. Temos aqui pessoas que estão com problemas de saúde, outra pede para salvação, libertação, saúde também, família, saúde, família, quer dizer, muitas famílias e muita família. Libertação, finanças também tem, mas a maioria parece-me que é saúde e na área da família. Sim, libertação, mais família. Então, em primeiro lugar, esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é libertar, a vontade de Deus é curar, a vontade de Deus é que você tenha uma família feliz. Entretanto, vou orar, né? Já vamos orar daqui um pouco, mas na mesma o meu conselho é este, que você liga e você pede uma consulta pastoral. Porque o que nós vemos, essas pessoas, eles obtiveram vitória, não por uma oraçãozinha. Não foi uma oraçãozinha que resolveu. Eles tiveram que ouvir a palavra de Deus, tiveram que mudar certas coisas na vida deles, né? Então, é na consulta pastoral que está lá o pastor, que ele ajuda a pessoa para entender onde que está alguma coisa que nós podemos melhorar, onde que está uma falha nossa. Então, o meu conselho é, mesmo quando nós vamos orar, você marca uma consulta pastoral, né? Marque isso, porque isso faz toda a diferença. Isso vai fazer que você vai vencer. Deus é um Deus de milagres e às vezes nós queremos as coisas assim, instantaneamente. É assim, ora, já está. Vou orar, vou para casa, olho para o meu marido, ele está salvo, ele está, a pessoa maravilhosa. Mas isso não é assim. Às vezes Deus faz um milagre. Às vezes sim, o milagre, a pessoa não pode viver sempre daquele milagre, e não sabemos quando que Deus vai fazer, ora, nem mais. Sim, então pronto. Porque normalmente tudo no reino de Deus é progressivo. É como uma semente que a pessoa vai receber, a semente daquilo que você quer. Isto vai entrar no seu coração. Então, vamos então agora orar para estes pedidos de oração. E eu vou pedir ao grupo para cantar uma música baixinha enquanto que nós oramos para esses pedidos. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós trazemos diante do teu trono a Paula, a Maria Gonçalves, que tem vários pedidos, a Ana, a Catarina, a Lito, a Alciona, a Cinderleia, a Carla, a Claudiana, a Rosária, a Marcelina, a Isabela, a Amélia. Outra pessoa pede pela família, a Fernanda, a Vera, David, a Delsa, Rui Manuel, Ana Maria. E todas essas situações de família, tem aqui câncer de mama, outra fala de vício de álcool, salvação, também que seja liberta de cegueira espiritual,
outra está com SIDA, outra também vida familiar do filho, problemas no casamento, na saúde, outra pessoa que está grávida, começou a sangrar, outra pelo marido que saiu de casa, outra pela mãe que vai ser operada, pela madrasta. Muitas situações, e sabe, Deus sabe tudo isso, e Deus tem a solução, Ele é o Deus de milagres. Então, agora mesmo, eu quero que vocês recebam de Deus. Deus tem a solução nas suas mãos e você vai receber a solução. Então, você diga comigo, ó Deus, eu recebo agora a minha cura, a minha salvação, a minha libertação, uma família feliz. Eu recebo agora a solução do meu problema em nome de Jesus. Agora eu oro. Em nome de Jesus, eu agora ordeno que todo este problema, todas essas doenças que se capitalizam agora mesmo, eu ordeno que todos esses problemas nas famílias que desaparecem, que caia para a terra, fiquem nulificados. Qualquer influência que seja lá, qualquer demônio, eu ordeno esses demônios que saiam dessas famílias, desses casamentos, no nome de Jesus Cristo. Ele declara saúde, Ele declara famílias unidas, Ele declara pessoas que estão libertas, Ele declara finanças, Ele declara que venha emprego, Ele declara que venha também mais emprego para essas pessoas e essa saúde, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E agora, o que é que você vai fazer? Você agora recebeu a cura e nós destruímos toda a obra do diabo. Então agora nós vamos louvar a Deus. Louvar a Deus é como regar a semente. É como que dizemos, eu recebi a semente, todos os dias vou louvar a Deus, não porque eu vou estar curada, mas porque eu já estou curada, a minha família já está unida, meu casamento já é uma maravilha. Então é isso que nós agora vamos fazer, vamos louvar a Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Esse programa e você agora ainda canta Jesus, eu creio. E você vai continuar cantando isso, louvando disso. Entretanto, nos vemos até amanhã. Jesus, eu creio. Jesus.